Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com o Rafa e tenho escolhido a série mais badalada da Amazon, top 2 no momento, Namorada Ideal. Ela tem uma nota muito boa no IMDb, 7.1 de 10. A série, na verdade, é uma minissérie, ela apresenta 6 episódios, tá? Lembrando que a série é baseada num livro escrito pela Michelle Francis, tá, pessoal? De mesmo nome, que é A Namorada Ideal, ou The Girlfriend em inglês. Bom, a série é dirigida por Robin Wright, ela atuou em House of Cards. Vamos começar pelo início, da Laura, que era uma mulher magnata, que ela é casada tem um hotel famoso, e eles têm uma galeria junto de artes, tanto o marido dela, a Laura, que é a esposa dele, e o Howard, que é o marido dela. Só que o grande problema é que eles têm um filho. O Daniel é um homem, já uns 30 e poucos anos, parece, não falo a idade dele ao certo, que ele nunca se firmou ao certo com nenhuma mulher, e ele tá de boa numa hora, saindo de uma balada bêbado, ele vê uma bela numa mulher, que ela faz um gesto assim pra eles, depois que ela chama ele até de punheteiro, chega a ser engraçado, e aí quando que ele vê ela, a gente vê a história da tal da Sherry. Quem é a tal da Sherry, pessoal? A Sherry, ela trabalha como corretora e ela nunca consegue se firmar no trabalho dela, conseguir um cargo maior, porque a tal da Pandora, pelo visto, tem um caso com o chefe. E é por isso que a Pandora conseguiu a vaga, mesmo ela fazendo vendas bem melhores e sendo uma vendedora bem melhor. Só que a sorte está do lado da Sherry. Por quê? Porque a gente vê que o tal do Daniel fala que ele tem uma reunião com a Pandora para mostrar um local que ele quer visitar. E aí com isso, como a Pandora decide sair para um lugar qualquer lá que ela fala que ela está ocupada, a Sherry toma posição e leva ele para um lugar, que era um apartamento bem baratinho, pessoal, de em torno de 1 milhão e pouco, para você ter uma ideia. Só que quando ela vê aquele lugar lá, ela fala que não tem nada a ver com ele, ainda mais que ela descobre que ela tirou a sorte grande que ele é um médico, tá? E aí quando ela descobre isso, ela fala para ele em outro lugar, e para você ver como a Pandora é até uma incompetente, ela marcava tudo errado nas chaves e eles têm que pular. E aí quando que ele pula, ele fica felizão com o lugar, mesmo sendo 1,5 milhão, que ele de pinga para ele, dos pais dele na verdade, né? Ele decide comprar esse lugar. Só que depois que ele faz isso, eles transam os dois e começa a gostar de verdade da Sherry e vai levar ela para conhecer a mãe dele, desculpa. A mãe dele, como eu disse, ela é uma magnata milionária, só que o grande problema é que ela tem um amor compulsivo por esse filho, pessoal. Ela é muito ciumenta, ela é muito grudenta. Ela não dá espaço para ele, ainda mais que a gente descobre mais para frente que eles tiveram até uma outra filha, só que ela acabou morrendo e nem contou direito a forma que ela morreu. E aí a Sherry conhece ela e a gente vê que as duas no começo vão se dando bem até que ela começa a falar que o Daniel, na verdade, ele queria atuar em outra área da medicina, de traumatologia. E aí ela fica brava, ela fica revoltada, porque ela fala, não, imagina, a gente combinou que o Daniel vai fazer isso daqui, não vai fazer isso daí. E ela, como eu disse, ela é controladora pra caramba. E aí, para ajudar ainda, ela pega a cauda e joga na Sherry, que queima ela e ela vai lá se trocar. Só que o grande problema também é que a Laura tem um gato, o tal do Moses, que ela falou desde o início pra Sherry jamais abrir aquela janela, porque ele é um gato caseiro, ele não sai na rua. Tanto que ela fala que se ele sair, ele não volta nunca mais. E aí o problema é que quando ela está se trocando o gato, vem e unha ela. E aí quando que ele unha ela fica irritada, pega o gato e joga pela janela. E aí, ainda para piorar a situação, a tal da Laura vê uma pulseira que parece igual a dela dentro da bolsa da Sherry. E aí a Sherry disfarça de vez. E aí a Laura fica nessa fissura pela Sherry, porque ela acha que não é mulher ideal pro filhinho dela. E para ajudar, quando que ela vai no trabalho dela, ela vê ela socando um cara. Misteriosamente ela vai dar um soco na cara de um cara.
Até que a gente corta a cena e vê que na verdade esse cara é um ex da Sherry, que fala que ela tá seguindo ele em todos os cantos, que ele vai se casar com outra mulher e que ela xinga ela de um monte de coisa, que ela é uma psicopata, que não sei o que, até que ela decide se vingar dele de uma forma bizarra. Como a mãe dela, ela é açougueira, ela decide fazer o quê? Ela pega um monte de coisa de dentro do animal lá, coloca dentro do bolo do tal ex dela. E aí quando que eles vão cortar o bolo, estoura o negócio e sai um monte de sangue. E aí depois disso, a Laura quer tirar de qualquer forma o Daniel dela. Só que ele convida ela para passar umas férias com a família lá na Espanha. Tanto que vai até a amiga da família dela, a tal da Bridget e a Isabela. E aí quando que elas chegam lá, elas vão vendo que a Sherry parece uma boa pessoa, só que ela parece que ela não estava no mesmo voo que ela falou que estava. Só que a Laura vai investigando tudo isso. E aí, para ajudar, eles vão num iate e a Sherry começa a passar mal. E aí quando ela começa a passar mal, ela vai tentar subir em cima de uma prancha, fazer tipo um negócio de canoagem assim, com a prancha. Ela cai no mar e começa a se afogar e pedir socorro. E aí o Daniel, como está embabacado com a Bridget, que é como se fosse uma irmã para ele nem nota que a namorada dele está morrendo afogada. E quem é que decide salvá-la, pessoal? A Laura. Ela tira a roupa, vai lá e consegue salvá-la. E aí ela vê que a Sherry, na verdade, não é tão ruim quanto ela e vai se abrindo para ela. E ela fala, aquele ex lá é um ex-psicopata, que ele me xingou de um monte de coisa, por isso que eu dei um soco. E as duas vão se acertando, tanto que até a Laura compra um vestido para ela, vai paparicando ela. Só que o grande problema é que quando que eles tomaram todas a noite, no dia seguinte, eles vão ter uma experimentação de vinhos. E quando que chega lá, uma das mulheres, acho que a Bridget, se eu não me engano, recebeu um vídeo. E quando mostra quem é a pessoa que estava cortando o bolo, a Laura identifica que era o ex da Sherry. Pelo visto, ela estava se vingando. Quando que ela vai lá, ela descobre o pior. Ela vê a Sherry nadando numa piscina. E ela acha isso a gota d'água. Ou seja, ela mentiu que ela não sabia nadar. E ainda mais ela confessou que ela sempre gostou de uma tal de uma mulher desde do começo do casamento dela, que é a tal da Lilith, que mais pra frente a gente vai contar. Só que o pior está por vir ainda, pessoal. A mesma Laura falando que ela não quer a Sherry na vida, a Sherry não vai largar o osso. E com isso, o Daniel decide fazer o que, pessoal? Ele vai ter o aniversário dele e ele sempre passa com a mãe dele no musical. Só que a Sherry não quer a mãe com ele. Ela decide fazer o que, pessoal? Comprar uma viagem para eles fazerem uma trilha. Só que o grande problema é que quando eles estão sozinhos os dois, isso no aniversário dele, tá? Ele tá escalando e ela tá segurando a corda, ele acaba se distraindo, ele acaba errando, se distraindo e caindo. E aí corta a cena, a gente vê que a Sherry tá ligando para Laura falando que aconteceu um acidente muito grave com o Daniel, que ele tá entre a vida e a morte. Quando a Laura escuta isso, pessoal, ela fica revoltada. Ela chega lá, ela vê o filho dela na beira da morte, ela fala que ela não quer a Laura lá perto, e o Howard, como uma pessoa mais boazinha, não tem nada contra a Sherry, ele fala para ela ficar lá e depois manda ela ir para casa que vai dar notícias. Até que uma péssima notícia chega, falando que o Daniel está nos últimos segundos da vida dele para a Laura e o Howard se despedirem dele. E aí quando a Laura chega no quarto, ela vê o filho dela à beira da morte, ela começa a conversar com ele, até que realmente um milagre acontece, o Daniel sobrevive. Só que quando a Sherry liga, a Laura fala que ele morreu. Vai vendo que história louca. Ela decide fazer o que, pessoal? Ela decide tirar de vez a Sherry da vida dele, que é a chance dela. E como ela vai fazer isso? Fazer uma viagem com o Howard e com o Daniel e falar para a Bridget e a Isabela, que é amiga dela, falar nada do que aconteceu.
Só que ela não entende, ela não entende ao certo. E aí, para ajudar, olha o que a mãe dele fez, pessoal. Ela conseguiu pegar o notebook dele de volta, só que o grande problema é que o Instagram dela estava logado. E o que a Laura fez? Foi ter o Instagram dela, conseguiu pegar a senha dela, anotou a senha dela, e depois, quando ela vai viajar no avião, olha o que ela faz. Ela compra um outro celular para o Daniel, porque aquele deve ter estraçalhado na queda, tira o número da Cheryl e coloca um outro número que ela comprou fingindo que é ela. Só que o grande problema é que uma hora o Daniel começa a ficar descontrolado, ainda mais que ele não tem os movimentos direito, né? Tá fazendo fisioterapia e tudo mais. Ele começa a mandar um monte de coisa desesperado para ela. Até que a Laura não aguenta e fala que acabou. E aí ele fica desesperado. O que a Laura faz com ela? Lembra que ela tinha senha do Instagram? Ela vai e faz um post criticando todos os ricos lá da região, falando um monte de besteira, fazendo com que a Cheryl perca o emprego dela, porque o objetivo dela era que o Daniel não encontrasse nunca mais a Cheryl. Só que ela esqueceu que ela morava ali perto e tinha a mãe dela como açougueira. E aí olha como que o mundo é pequeno, pessoal. Depois que ela perde o emprego dela e começa a trabalhar como açougueira com a mãe, ela encontra um dos cartões que o sogro dela, o Howard, tinha dado do magnata do ramo imobiliário, o Max Cader, pessoal. E aí ela liga, consegue uma entrevista com ele e tá lá fazendo entrevista. Até que o cara começa a falar do post dela, né? E ela começa a cair na dele. E aí ele fala assim, e aí ela fala assim, não sei o que, quando que foi o funeral do Daniel? Aí o cara para e fala assim, como assim funeral do Daniel? Ele tá vivo, tá muito vivo. Ele tá lá em cima almoçando com a mãe dele. Nossa, quando ela escuta isso, pessoal, ela sobe babando e vê ele lá. Só que o grande problema é que ela vê, e aí quando que ela nem chega na mesa, que tá a Laura lá junto com ele, só que a hora que ela eles estão indo pro elevador, ela aparece e fala um monte para ele, achando que ele que estava mentindo. Mas na verdade, ele nem imaginava que a mãe dele tinha falado que ele tinha morrido. Então ele acha isso a gota d'água, tanto que ele segue ela, na verdade. E aí quando ele segue ela, ele consegue chegar na casa dela e fala que caso ela queira reencontrá-lo, ele vai estar num tal hotel esperando, que ele não tem mais contato com a mãe. E aí ela até pensa que ela vai fazer, o que ela não vai fazer, até que ela decide dar mais uma chance pro relacionamento dela, né? Só que o grande problema é que o Daniel lembra de um monte de coisa por causa do acidente. Então ele nem lembrava que ele tinha pedido ela em casamento numa das viagens. E mesmo assim ele vai se relacionando com ela e a Laura sabe que tem alguma coisa errada. Ainda mais que ela encontrou o pneu dela furado. E aí, para ajudar, ela tinha contratado um outro cara, acho que do Jamal, se não me engano. Só que um post dela, de uma ex-funcionária criticando ela, fez com que o cara pegasse todas as obras dele e saísse da galeria. Aí ela fala, não, você tem um contrato a zelar. E ela descobre que essa mulher não tinha feito nenhum contrato com ele, pra você ver a tal da Harriet. A Laura ainda consegue um último trunfo. Lembra a Lilith que eu falei? A Lilith é uma artista renomada. Ela consegue fazer com que ela volte a trabalhar com ela, a galeria de arte, que é como se fossem os filhos dela, os quadros. E aí no dia que ela está apresentando essas coisas, a Laura vê a Cheryl chegando, ela fica irritada e leva ela para baixo para conversar com ela. Até que a gente vê que dá louca na Laura, principalmente que a Laura começa a enforcar a Cheryl pega uma das taças, quebra na cabeça e começa a gritar socorro, falando que a Laura é quem quebrou a taça. Olha que coisa de louco. E aí quando que ela sai nisso, a Laura fica desesperada, porque ela está toda sangrando. E aí a gente vê que o Daniel encontra ela, que ela estava fazendo as malas, ela fala que a mãe dela tinha razão, a Cheryl toda irritada. E ele decide cuidar dela e depois ele decide pedir ela em casamento, pessoal. Fala que ele lembrou de tudo que aconteceu lá na viagem. Só que o grande problema é que a mãe dele descobre isso. E quando ela descobre, ela é totalmente contra o casamento, ainda mais que ela tem certeza que a Cheryl não presta. E para ajudar ainda, quando que o marido dela descobre que ela foi atrás da Lilith, ele decide sair de casa, ou seja, ela fica sozinha, abandonada.
não tão abandonada, porque a gente vê que o Moses volta, assim, aquele gato lá, decide voltar da mãe, depois de não sei lá quantos meses. E aí depois disso, só que ela tinha pego as correspondências, quando que ela foi pegar as pertences do Daniel, no apartamento que era deles, e ela estava morando, que tinha um lugar. Quando ela vai lá, ela vê um homem que está impossibilitado na cama, e aí quando que ela cita Sherry, o cara começa a ficar revoltado, que desde o começo ela falou que o pai dela tinha morrido, mas na verdade não era bem ao certo isso. Ele tinha sofrido um acidente e a mãe dele tinha certeza, a Laura, que esse acidente foi causado pela Sherry. E aí ela decide fazer o que, pessoal? Ela decide ir atrás da mãe açougueira. Só que quando ela vai lá, a Laura não é burra. Ela pega e começa a gravar e faz com que a mãe dela, a tal da Tracy, revele toda a verdade. E aí quando ela escuta aquilo, ela fica desesperada. Ela fala, não, meu filho não pode casar com ela. E aí a Sherry, quando que sabe que a Laura tá querendo ferrar com ela, ela decide se vingar da pior forma. Ela vai na galeria, que ela descobriu a senha através da Harriet, e aí na galeria ela começa a pichar todos os quadros escrevendo mentirosa. Assim, os quadros da Lilith ela escreve todos mentirosas. E para ajudar ainda ela pega um ursinho, que é a mamãe urso, e deixa na porta, de propósito, mostrando, ó, eu fui lá na sua galeria e eu ferrei toda a sua galeria. Aí quando a Laura chega lá, fica desesperada, liga para a Lilith. Quando a Lilith chega lá, fica revoltada, falando que a Laura se tornou um monstro. E aí a Laura tenta provar que foi a Sherry que fez isso. Só que a gravação, ela só vê uma pessoa da mesma estatura, mas não dá para ver o rosto. E mesmo assim, no dia do casamento deles, ela consegue fazer com que ela seja presa. Só que o grande problema é que o Daniel fica revoltado. Ele decide ir na casa falar a última vez com a mãe dele. Ela deu um calmante para ele na bebida, fingindo que era a última bebida dos dois juntos, que aí ia deixar ele viver com a Sherry, custe que custar. Só que a Sherry, como que ela tem o álibi da mãe, sempre ajudou ela, não incriminando ela consegue ir atrás do Daniel. Só quando que ela chega lá, ela vê que não está no apartamento deles e decide ir atrás da Laura. Só quando que ela chega lá, ela consegue ainda entrar. E aí que ela fica toda desesperada. E aí ela consegue ainda trancar. Só que aí ela decide se jogar para tentar entrar pela piscina. Quando é que ela entra, a Laura fica brava com ela, pega uma faca e vai na direção. Só que a Laura nunca atacou ninguém, pessoal. E a doida da história é a tal da Sherry. Tanto que a Laura está segurando a faca. A Sherry faz com que a Laura fira ela de propósito. As duas caem na piscina e começam uma a brigar com a outra. Só que o Daniel, como está dopado, ele vai descendo e pula na piscina para tentar ajudar. E aí ele consegue deter a mãe. Só que o grande problema é que ele está tão dopado que ele acaba matando ela afogada. Ele fica todo desesperado, né? Porque é a mãe dele. E ele nem conseguiu ouvir direito o áudio porque o celular dela caiu num local que ele nem sabe, porque ele está tão louco que nem lembrava. Até que a gente vê a última cena, que é 1 ano depois, se não me engano. A gente vê ele cortando, fazendo comida, enquanto que a gente vê a Sherry grávida com o pai dele, falando com ela, até que a gente vê que o gato Moses lá começa a fuçar debaixo do móvel. E ele encontra o celular. Quando ele encontra o celular, lógico que ele coloca para carregar, né? Porque não tem celular que dura 1 ano depois. Coloca lá para carregar e descobre que o famoso vídeo da mãe dele com a Tracy, que é a mãe da Sherry, revelando tudo que a Sherry fez, né? Falando que ela que empurrou o pai e que se o Daniel tentar se livrar dela, ela vai tentar se vingar, como ela fez com todo mundo. Ela é uma pessoa que até a mãe dela tem medo. E aí, quando o Daniel vê isso, olha para a cara da Sherry, ela acha estranho, mas mesmo assim decide ignorar e termina dessa forma. Bom, pessoal, vamos para o que eu gostei e o que eu não gostei, mano. Gostei bastante da série, é uma série muito interessante, que mostra as duas versões, né? Que eu achei mais interessante na série é isso, é mostrando a versão da Laura e mostrando a versão da Sherry. Então eu acho que muita coisa que aparece na versão da Sherry é tudo camuflada, diferentemente da versão da Laura, que eu acho que é mais realista. O que eu não gostei, pessoal, eu acho que podia ter mais episódios, podia ter mostrado mais o que realmente a Sherry fez com
o ex dela, né, o que ela fez com o pai dela. E também outra coisa que está incomodando bastante na série é que ela ainda não foi renovada. Como ela é baseada num livro que já está completa a história tudo certinho, acho que seria muito interessante eles continuarem a história, mas como vocês sabem, a Amazon passa por aqueles processos, né, para ver a audiência, se teve engajamento, mas como que está bem ripada, é bem capaz que tenha uma continuação. Ainda mais que a Laura, que é a diretora da série, a atriz, ela quer realmente continuar a história e mostrar o lado do que vai acontecer do Daniel com a Sherry, depois que ele descobre que ela realmente não é quem ela é. Mas devido a esses motivos, o IMDb deu uma nota 7.1 e deu uma nota 8, pessoal. E aí, vocês concordam com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado da análise. Novos inscritos, sejam bem-vindos. Inscritos aí com a discutindo e foi bem. Muito obrigado e até a próxima.